Olá pessoal, vamos para mais um episódio do Suinocast. Meu nome é Vinícius Cantarelli, sou host aqui hoje. Temos um convidado mais que especial, não é brasileiro, Neil Benjamin, um convidado nosso que vem lá dos Estados Unidos. E o tema de hoje é traçar um paralelo entre a suinocultura brasileira e a suinocultura norte-americana, principalmente, a experiência do Neil lá. Então a gente espera bastante informação aí, acho que valiosa para a gente ter aí para os ouvintes um podcast bem legal. Neil, muito obrigado aí por aceitar o convite. Eu queria que você falasse um pouco aí da sua trajetória. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado a vocês para me convidar. Um pouquinho sobre mim, eu sou do estado de Illinois, aqui nos Estados Unidos, zona úmida, e o meu pai é fazendeiro, então eu sou do campo. Mas a gente não tinha muitos suínos, a gente tinha mais produção de milho e soja. E eu, até ter, 20 anos, 21 anos, eu não tinha contato nenhum praticamente com suínos. Eu fazer uma formação de veterinária aqui na Universidade de Illinois, e para me preparar para isso, eu tentei trabalhar como fazendeiro de suínos. Então, isso foi o meu primeiro contato com suínos, com uma fazenda de 300 matrizes, que na época foi, normal, mas isso foi, o fim das fazendas de esse tamanho, digamos. Então, eu fazer a minha carreira de veterinária pensando que eu queria trabalhar com, animais pequenos, mas durante a carreira eu me di conta que eu gosto mais de trabalhar com animais de produção, eu gosto mais dos números, sabendo que a gente está produzindo comida, digamos, para alimentar a gente. Então, eu busquei uma posição de trabalho no grupo Carthage, que aqui nos Estados Unidos é um dos grupos mais grandes da produção da matrizes e manejo de porcos, trabalhando com Joe Connor na época. E após 5 anos de trabalhar com eles, eu voltei para a Universidade de Illinois para começar no agosto de 2021, ou seja, o ano passado, a fazer um doutorado na genética. Sobretudo porque eu ainda não sou experto na genética, mas muita gente, pelo menos entre os veterinários, a comunidade dos veterinários, no momento estava falando dos problemas mais grandes na produção de suínos enquanto a peers, falando das mais de prolapsos, vários temas complicados que pode ser vinculado à genética, mas ninguém sabe exatamente como a genética pode ser parte da resposta. Então, a ideia minha foi de aprender um pouco mais da genética para saber onde pode haver vínculos entre digamos, as condições complicadas que podem afetar a saúde dos animais e a genética. Então, eu, ao mesmo tempo, tive a oportunidade de trabalhar como o diretor de saúde e produção para uma pequena companhia no estado de Iowa, estado vizinho de nós. E lá a gente está produzindo quase 120 cabeças por ano de porcos de engorda. Então, eu estou trabalhando tempo parcial também com eles, eu fazendo o meu doutorado também. Então, na verdade, você hoje associa o doutorado com o campo. Exatamente. Né? E aí, assim, quando você terminou a sua graduação, o Nil? Você terminou quando? Houve um espaço entre você terminar a tua graduação em veterinária, tua formação em veterinária, e você voltar para a universidade de novo? A minha graduação foi em 2016, então eu trabalhei 5 anos, quase exatamente, com o Grupo Carthage. Ah, tá. Então, nessa empresa que você trabalha em Iowa,
É a mesma empresa e aí você voltou para fazer o doutorado? A empresa em Iowa se chama Valley Pork, então é outra empresa. Ah, tá. Beleza. Bem, e assim, o que te motivou a voltar a fazer o doutorado? Você falou dessa questão da genética, né? Principalmente relacionada a questões sanitárias, né? Ou a questões de manejo. Você citou aí a questão da PIRS e prolapso, que depois eu vou querer te questionar sobre isso, né? Nós, aqui no Brasil, nós não temos PIRS, né? Mas a questão do prolapso não sei se incomoda, não sei se os números são tão altos como nos Estados Unidos. Eu tenho números aqui, depois eu vou poder validar contigo, mas é um problema sério. Eu também concordo com uma grande oportunidade essa relação entre genética e essas questões do dia a dia que nós temos, seja sanitária, seja manejo, ou o que for, né? A gente não coloca muito isso em pauta, né? Acho que é uma área bem interessante. Mas antes da gente evoluir para esses assuntos, Nil, é, eu queria que você comentasse um pouco para nós da experiência de como é que é o processo de formação do zootecnista, né, que é o Animal Science, e do veterinário aí nos Estados Unidos, para a gente fazer um, um comparativo aqui com o Brasil. Como é que é? Por exemplo, aí nos Estados Unidos, né, o veterinário, ele trabalha durante a formação dele com todas as espécies, ou você escolhe? Como é que é? Bom, então eu vou explicar as duas ao mesmo tempo, porque é mais ou menos vinculado às Uhum. duas trajetórias. Zootecnista, ou seja, Animal Science aqui, é basicamente uma carreira de 4 anos. E lá, pelo menos na Universidade de Illinois, alguém pode especializar um pouquinho sobre o estudo de carne ou pré-veterinária, ou seja, aí existe trajetórias baixo zootecnista, mas é o mesmo título e a gente com esse título geralmente vai trabalhar na produção por companhias de, de, de produção de ovos, porcos, esse tipo de coisa. Obviamente, há muita gente que vai sair da indústria para trabalhar em outras coisas. E depois de fazer 4 anos de zootecnista, ou pode ser biologia, outra carreira também, alguém pode seguir a estudar veterinária, que é normalmente 4 anos mais. A gente não precisa ter um título antes de estudar veterinária, mas são tipo 30 horas de estudos de biologia, química, ou seja, tudo como ciclo básico que a gente tem que fazer. Então, normalmente é o mais normal de fazer um estudo de biologia ou zootecnista e depois 4 anos mais de veterinária. Então, normalmente são 8 anos de estudos, mas existe gente que pode completar em tipo 7 anos, se vai entrar um pouquinho mais temprano, com 3 anos, por exemplo, de estudos de biologia, por exemplo. Uhum. Então, na verdade, a formação completa do veterinário seria algo em torno de 7 a 8 anos. Exatamente. Aqui no Brasil, nós temos o curso de graduação de aproximadamente 5 anos, né? E depois tem a residência, né? E não são para todos, é para normalmente quem vai trabalhar com clínica. E eu me lembro o tempo que eu fiquei nos Estados Unidos também, né? Muitos passavam primeiro pelo Animal Science e depois faziam a Vet School, né? Sim. E então nós temos algumas diferenças aqui, né? Aqui é paralelo, né? Não tem necessariamente de fazer o estudante de veterinária fazer o Animal Science. Aqui é muito parecido quanto à residência, que também existe, mas para, por exemplo, se alguém quiser estudar radiologia ou alguma especialização, sobretudo com pequenos animais, mas para trabalhar com porcos na indústria suína, não existe isso de formal para se formar. Então, na Universidade de Illinois, por exemplo, a gente tem uma trajetória de grandes animais, de produção, mas é o mesmo título para todos. Eu sei que em outras escolas de veterinária, por exemplo, na Iowa, é mais ou menos parecido.
que têm trajetórias, mas ao final de contas a gente tem o mesmo título e legalmente a gente pode praticar com qualquer espécie. Então, na minha opinião, o mais difícil para entrar na indústria de suínos e de conseguir o primeiro trabalho, onde você vai conseguir o prático para saber como realmente praticar e trabalhar com cerdos, porcos. E comigo isso foi com cartridge, mas geralmente quando a gente já tem 5 anos de experiência com uma companhia estabelecida, com uma experiência com suínos, é muito mais fácil conseguir outros trabalhos na indústria, mas eu vejo muitos estudantes que não conseguir o primeiro trabalho e depois vão terminar trabalhando com pequenos animais ou outras indústrias. Outras espécies, né? Acho que tem algumas similaridades, sim. Ô, Nil, não, legal, cara. Agora, vamos agora pular da universidade e vamos pro campo, pro mercado, né, cara? Na suinocultura aqui no Brasil, nós tivemos os dois últimos anos, quase 3 anos, né, bastante intensos, né? Nós tivemos a questão da grande demanda da China, né, pela peste suína africana, o mercado se aqueceu, depois veio pandemia, o início foi bem complicado, depois o mercado chegou a preços históricos, né? E agora, nos últimos meses, a gente tem enfrentado uma crise bastante importante, né? Talvez aí uma das mais crônicas, né? Até pelo tempo que ela está. A situação está bastante complicada aqui. Por muito tempo, a grande maioria dos produtores de suínos não se capitaliza, não conseguem reter dinheiro, né? E aí vão se descapitalizando. Cara, como é que tá aí nos Estados Unidos? Né? Como é que foi esses últimos 2 anos? Como é que foi isso? Eu sei que teve um problema bastante importante aí também, mas como é que tá como é que foi o traçado aí desses últimos 2 anos e como é que tá agora a suinocultura americana? Bom, eu acho que até o final, que o crise que você mencionou, eu acho que é uma trajetória talvez parecida ao que passou no Brasil. Um, no 2020, com a pandemia, foi bastante complicada para nós, porque se chama frigoríficos em português. Os frigoríficos entraram em problemas enquanto com a pandemia, não estavam trabalhando a tempo completo. E como a indústria aqui é tipo, se um porco está destinado ao frigorífico um dia, ou seja, não há muito mais espaço no sistema. Então, no momento de 2020, a gente tinha porcos demais entrando no sistema, não havia espaço para matar os mesmos. E foi bastante complicado e várias companhias tinham que até sacrificar animais grandes demais já para entrar no sistema. Eu, pessoalmente, estava sacrificando leitões ao desmame porque a gente tinha animais demais, que obviamente foi muito complicado para os empregados, mesmo para nós. Então, 2020 para a indústria suína aqui não foi um ano muito bom. Isso dito, já depois disso, o mercado também quase explodiu, como eu acho, pelos mesmos razões que você já mencionou do peste africana suína na China, e como, em geral, a carne suína é uma commodity que vai de um país a outro. É um pouco mais complicado, acho eu, para nós, o tema com a China e Trump e tudo isso, mas também nos afeta a demanda para a carne suína. Então, o mercado chegou a preços muito bons
para nós. Então, muita gente está ganhando bem com o mercado onde está. Mas a situação agora é um pouco complicada porque a inflação, a taxa de inflação para nós está a tipo 9%, que para nós é muito elevado. Normalmente para nós, tipo 2, 3% é o mais normal. Eu sei que em vários países que 9, 10% pode ser normal, mas para nós é muito fora do normal. Então, é bom. Eu tenho uma amiga que mora na Argentina e eles lá têm uma experiência com inflação. Então, eu perguntei para o pai dela uma vez como você pode sobreviver quando a inflação está muito alta, tipo 40, 50% ou mais. E ele me falou que a gente está acostumado a pensar na taxa de inflação a 10%, mas na verdade não é 10%. Certos produtos são 15%, outros produtos 5%. E eu sempre tenho acordado de disso. E o que a gente está vendo agora nos Estados Unidos, que a taxa de inflação em quanto a materiais de construção está mais alto. Então, há muita demanda para leitões, sobretudo porque no ano 2020 também surgiu uma nova cepa de PIRS, o famoso 144, que é mais virulento das cepas que a gente tem visto nos últimos 10 anos, digamos aqui. Então, com a crise da pandemia, junto com essa cepa de PIRS, na minha opinião, sacou, digamos, 5% dos leitões do país inteiro, do mercado. E agora, ou seja, existe demanda para produzir mais leitões, mas o custo de construir uma granja nova é tão alta como a taxa de inflação que a gente tem, que quase não há construção ainda de instalações novas. Então, é um mercado bastante raro para nós, porque a gente tem preços bons, mas não há muita expansão enquanto à construção. Então, na verdade, assim, se a gente for traçar um histórico, 2020 foi bastante complicado por essa questão. Eu acho que aí, assim, foi a questão da pandemia, dos frigoríficos, teve essa questão política também, né, entre China e na época Trump, né, que acabou afetando um pouco também o mercado entre esses dois países. 2021 houve uma melhoria, né, como aqui no Brasil, ou seja, o produtor de suínos se capitalizou e hoje o problema é a inflação. E aí você destacou essa questão da Pierce, né, dessa nova cepa, 144, que ela, ou seja, dizimou uma parte aí dos leitões, né, principalmente dos leitões nas fases iniciais, e que agora a produção ela tem demanda, mas vocês não conseguem fazer investimento pela inflação, principalmente em construção civil, é isso? É isso. E agora a Reserva Federal, ou seja, o Banco Central dos Estados Unidos, está aumentando as taxas de interesse, que obviamente eu posso imaginar que está causando problemas lá no Brasil, porque o dólar é cada vez mais forte. Mas isso também complica porque ninguém vai quiser investir mais dinheiro quando a taxa de interesse está alto para a construção. Sim, sim. Agora, eu te perguntei sobre esse histórico, né? Porque para nós, assim, uma parte tem alguma similaridade, né? 2020 foi bastante interessante para nós, principalmente no segundo semestre, né? Onde nós tivemos um preço histórico. Mas óbvio que as commodities, os insumos que a gente usa na produção de suínos, e Estados Unidos e Brasil é bastante
parecido, né? Nós estamos falando da alimentação basicamente desse binômio milho e soja, e aqui nós tivemos, obviamente também por ser um país exportador desses commodities, né, milho e soja, somente para países asiáticos como a China, nós tivemos um custo de produção muito elevado. Né? Então, quando a gente olha só para o preço dos suínos, historicamente está bastante atrativo, mas na hora que nós vamos para o custo, não paga a conta. Como é que está aí nos Estados Unidos agora? Tá? Vocês estão conseguindo ter uma margem de lucro ou não? O custo está muito alto. Eu acho que depende muito, muito do contrato que alguém vai ter com o frigorífico. Aqui, eu não sei se vocês sabem o que chama o cutout, que é tipo o preço para a carne já, ou seja, de venda maior da carne, se chama cutout, porque é tipo de remover a carne do animal. E isso é tipo o preço de carne, a diferença do preço do porco vivo. Tá, mas quantos por cento isso representa na produção de suínos americana? Eu não sei se eu posso conseguir explicar muito bem, mas existem alguns fazendeiros que vai vender os seus porcos vivos ao frigorífico, que vai, ou seja, o dia seguinte vender a mesma carne, mas o preço de carne é diferente que o preço do animal vivo. Uhum. Existem contratos denominados para o preço do animal vivo e contratos que são tipo um porcentagem do cutout, que é o preço da carne quando vai ir pelo mercado. E o que a gente viu no 2020, que a diferença foi muito grande, porque havia muitos animais entrando no mercado para venda nos frigoríficos e muita demanda para carne, mas lá no frigorífico não conseguiram tipo, matar suficientes porcos para responder a essa demanda no mercado. Então, o preço do cutout da carne foi muito elevada, o preço do animal vivo muito baixa. Então, os frigoríficos estavam ganhando muito dinheiro nesse momento. E hoje em dia existem contratos como os frigoríficos denominados em cutout, ou seja, na carne mesma. Isso é muito mais lucrativo, na minha opinião, para o produtor. Ou seja, eu acho que depende muito disso. Também depois do mandato de Trump, existe para produtores de menos de, eu não sei exatamente, mas mais ou menos 400 mil cabeças por ano, um programa de subsídio para seguro do preço no mercado, que a gente pode conseguir até um ano antes de vender os animais. Assim que, se você está produzindo menos que quantidade de animais, você pode, tipo, conseguir esse seguro para saber que em um ano eu vou vender tal animal para tal preço. E eu posso também, usando os mercados de commodities, de conseguir os preços de milho e soja e mais ou menos saber o qual preço eu vou vender o meu animal. Então, eu acho que varia muito segundo o conhecimento de cada pessoa sobre como utilizar todas essas ferramentas, pode dizer? Sim, ferramentas. Então, mas aqui, pelo menos, os velhos fazendeiros sempre falam que quando o preço de milho está alto é quando a gente vai ganhar mais dinheiro nos animais. Então, eu acho que a gente está vendo isso, que o preço de insumos é alto, mas também o preço de animais
de carne também está mais ou menos bom e eu acho que é um bom momento para nós ainda. E quando a gente fala nesse bom momento, de dizer assim, de demanda, né? Nós estamos falando assim, quando a gente, nos Estados Unidos, o foco é China, quando a gente pensa em mercado exportador, quanto que representa a China no mercado exportador americano? Mais ou menos. É o mais importante? Eu deveria saber mais exatamente, mas eu sei que o México é o nosso maior destino de carne exportada enquanto a o peso total. O Japão é o nosso destino número em quanto ao Preço? preço. Uhum. Aham. Porque eles têm uma tarifa, ou seja, qualquer quilo de carne importada no Japão vai ter que estar vendido a um certo preço. Então, quando a gente exporta carne para o Japão, é um bom preço para nós. E eu diria que eu acho que a China é número 3 ou 4, mas varia muito e Uhum. segundo, ou seja, o política é complicado enquanto quanto eles vão comprar de nós ou da União Europeia, mas ao mesmo tempo eu acho que como é um commodity internacional, e tudo isso é muito fora da minha expertise. Mas eu acho que a demanda da China, da União Europeia, ou seja, pode cambiar, que a União Europeia vai comprar mais de nós, ou seja, pode ser afetos não diretos também. Sim. É um pouco diferente. A gente, aqui no Brasil, a gente está bem dependente. No passado era a Rússia, né? O nosso principal mercado exportador era a Rússia, né? E nos últimos anos passou a ser China por essa grande demanda, né? Principalmente por questões sanitárias da peste suína africana, principalmente. Mas nos Estados Unidos você disse o México em volume, né? E é um mercado, poxa, que para você está muito perto, a questão logística vale muito. E o Japão, que é o mercado que mais paga, né? Principalmente quando você tem características de marmoreio, de carne, coloração, né? Então acho que quem não quer exportar volume para o Japão, né? É um mercado que paga melhor, Japão e Coreia. Um dado interessante de nós é que os frigoríficos demandam cada vez mais genética Duroc, Uhum. e principalmente para exportar no Japão. E alguém me falou que o frigorífico, o que vai fazer com esse Duroc é que ele vai escolher tipo 10, 20% com mais mormeio, exportar de maior qualidade para o Japão, e tudo de pior qualidade vai quedar aqui. Que na verdade o Japão, ele quando ele abre e faz abertura de mercado, né? No Brasil ele fez abertura de mercado há alguns anos atrás, mas o grande desafio é você encher containers que tenham padrão de score de marmoreio e padrão de score de cor. Você não pode levar um container dois scores de marmoreio, dois scores de cor, tem que ser um padrão. E isso dificulta na logística do frigorífico, né? Então você tem que ir lá e falar quantos por cento que eu vou conseguir separar para o padrão japonês para exportar. Então, na verdade, é um custo de produção elevado pensando nesse sentido, né? Bem, mas interessante, eu acho que tem as suas semelhanças, mais uma vez, e suas particularidades, né? Agora, para nós aqui, né, a inflação, você diz assim, a inflação de 9% para o americano realmente é muito, né? Nós já estamos mais acostumados com inflações mais altas e variáveis, né? Aí quando o Banco Central estipula, aí fica por muito tempo, aqui é mais, a plasticidade é maior, né? Mas assim, por um lado, e aí já indo para um outro tópico, né? Porque a suinocultura aqui no Brasil ela é bastante sazonal, né? Ou seja, ora nós estamos capitalizando, meses depois descapitaliza. Então eu falo que a suinocultura, inclusive em sala de aula aqui, eu provoco os estudantes a pensar nisso, né? Que assim,
dificilmente você está navegando em mar calmo. Na maioria das vezes você está navegando em mar agitado, né? Uhum. É preço de insumos, é oportunidade no frigorífico, são contratos, é o mercado externo, né? Então realmente tem essa particularidade. Eu falo que para quem gosta de desafio, suinocultura é uma área bastante interessante para se trabalhar. E um outro ponto que nos incomoda, Nil, e aí é uma questão global, né? Porque nós estamos no mundo globalizado, né? E aí isso cada vez afeta mais, tem um lado positivo e o negativo, é a questão sanitária, né? É a questão sanitária. A gente vê a questão da peste suína africana, o tanto que impactou os mercados como um todo, não foi só o mercado de suínos, né? O mercado de outros produtos de origem animal foi afetado globalmente pela peste suína africana, né? Então, esse é um ponto muito importante. Nos assustou aqui quando nós descobrimos focos no Haiti, aqui na América Central. Poxa, tem a Pierce, que aí nos Estados Unidos é muito importante. Aqui, por enquanto, nós estamos segurando, está chegando próximo da gente aqui, né? E aí, assim, para a gente tentar traçar um paralelo, o que você pensa hoje? Quais são as maiores preocupações em relação à biosseguridade, né, e talvez a biocontenção de doenças aí, não só as que não estão aí ainda, mas as que estão. O que está na cabeça de vocês, né, aí para o momento agora e para os próximos anos? Quais são os três agentes mais importantes e o que vocês estão fazendo? Ou seja, no dia a dia, o Pierce sigue sendo o inimigo número um para nós. Um dado que você, ou seja, que você vai ler em muitas publicações, sei que o Pierce custa o país dos Estados Unidos tipo 200 milhões de dólares por ano ou mais. Ou seja, isso é um dado já que tem quase 10 anos mais. Então, eu acho que hoje em dia que vai ser muito mais elevado ainda. E principalmente para os ouvintes que não têm experiência com peers, como você já mencionou, que pode causar fetos mumificados, abortos e a coisa mais perigoso com peers. E com as cepas novas de 144, 124, que são até mais virulentos, eu tenho experiência com uma fazenda de produção de mais que tinha de 6 mil cabeças, que tinha tipo 25% das fêmeas abortadas e taxas de mortalidade de tipo 50 cabeças por dia no momento. E o mais complicado com as cepas novas de Pierce é que antigamente, digamos, como uma cepa de Pierce, você vai experimentar abortos, leitões com doenças, problemas durante tipo 1 mês, 2 meses, talvez. Mas já quando os mais têm imunidade contra o vírus e os leitões vai receber anticorpos no colostro, normalmente você vai mais ou menos voltar a uma taxa de produção normal durante de 2 meses. E com as cepas novas, o que a gente está observando é que quando 1% dos leitões vai estar desmemados com positivos, digamos, esse vírus vai expandir na fase de engorda, de finalização, e vai causar taxas de mortalidade de tipo 20% e 30%, até que o vírus está completamente fora do sistema de produção. Então, aqui a gente observou um grande sistema de produção que eu não vou mencionar, mas o ano passado foi infectado com esse vírus e agora está vendendo a metade da sua produção por os custos involucrados com esse vírus. Então, realmente está cambiando
como a gente pode manejar até sistemas de produção, porque, na minha opinião, antes com os cepas antigos de PIRS, a gente podia manter granjas positivas mais facilmente e viver como vírus quase. Mas hoje em dia é muito mais complicado. E eu acho que vai cambiar um pouco como a indústria está organizada. Enquanto a doenças do fora do país, quando a China foi infectada com peste africana porcina pela primeira vez em 2018, eu não recordo exatamente quando isso foi, mas estava muito nos meios de comunicação, muita gente estava falando o que a gente vai fazer se a gente está infectada com peste africana porcina. E para nós, a gente exporta quase um terço da nossa produção pelo exterior do país. E se a gente for infectada com peste africana porcina, febre aftosa, peste clássica porcina, ou seja, esses mercados de exportação estariam fechados o dia seguinte, quase. A gente espera que, como o nosso governo, teoreticamente desenvolvido, que a gente poderia, tipo, fazer um plano de contenimento do vírus e dizer que esses estados estão infectados, esses estados estão livres, então a gente talvez pode exportar, por exemplo, carne de esses estados como um programa sanitário, com testes para outros países, mas a gente sabe que quando se trata de exportação em mercados, isso tem tanto que ver com a política que com a científica, assim que ninguém sabe exatamente como estaríamos nesse momento. Eu, pessoalmente, eu tenho experiência trabalhando em China com peste africana porcina, um pouquinho, e eu acho pessoalmente também, falando com veterinários da Rússia, eu acho que se entrar no norte dos Estados Unidos, onde a gente não tem javalis, não sei a palavra, mas porcos selvagens, eu acho que, como a nossa biosseguridade e experiência com PIRS, sobretudo, eu acho que a gente poderia, tipo, sacar o vírus durante um ano do país e voltar a exportar de novo. E eu acho que se vai entrar no Texas ou os estados onde a gente tem muitos javalis, se for nessa população de animais selvagens, eu acho que seria muito mais difícil de erradicar e muito mais complicado para o país. Mas isso dito, eu tenho falado com vários veterinários e eu falei para eles, se você tiver que escolher, ou seja, se não tiver que ver com exportação e coisas assim legais, mas somente do vírus mesmo, você gostaria de ter de PIRS ou de febre aftosa? E quase todos quiser ter febre aftosa, porque é mais fácil de erradicar. Existe uma vacuna que funciona mais ou menos, segundo a cepa. Então, para o Brasil, eu não sei o que seria o pior. Eu acho que no curto prazo, obviamente, uma dessas doenças com consequências legais, mas enquanto a produção, eu acho que o PIRS é realmente algo importante. Sem dúvida. Esse comparativo que você fez por último aí, Nil, qual que é melhor, né? Qual que é menos pior, né? Porque melhor não tem, né? O menos pior certamente seria a febre aftosa. Tem vacina, né? Você consegue. O Brasil já tem um programa bastante avançado nesse sentido, grande maioria dos estados livres, sem vacinação. Agora, a PIRS para a suinocultura brasileira seria terrível, né? Porque vocês têm a experiência, né? E como você mesmo disse, a PIRS trouxe muita experiência para o americano, né? Pro produtor americano. Então, nós temos aqui no Brasil um privilégio
do ponto de vista sanitário, temos, né? Vivemos num país tropical, nossos tipos de instalação são diferentes, sim, né? Temos uma certa vantagem, mas nós não aproveitamos dessa vantagem, né? A gente muitas vezes não tem, e aqui não é uma crítica, né? Eu acho que é até uma questão cultural, né? Até pelos desafios, nós não nos precavemos mais, porque a qualquer momento pode acontecer, né? Olha quanto tempo nós estamos livres de PIRS, né? Tivemos surtos no passado de peste suína clássica, né? Mas eu falo isso, e aí agora já puxando um outro assunto de um outro agente, eu falo isso que a gente tem que estar atento, né? Os programas sanitários de biosseguridade, de contenção, tem que ser levado muito a sério, porque não só pela imaturidade, não, falta de experiência de agentes mais importantes, né? Bem como pela nossa cultura, né? Nós temos uma suinocultura, sim, bastante profissional, mas ainda temos uma suinocultura de subsistência, que ela vem diminuindo de forma significativa, mas existe. E somado a isso, nós temos o javali em regiões onde tem suinocultura. Né? Diferentemente do Texas, que você tem aí bastante javali, aqui nós temos, se a gente for pegar o meio oeste, o nosso centro-oeste aqui, né? Enfim, qualquer região onde tem milho, onde tem grãos, nós temos javali. Né? E aí, assim, quando eu falei de outro agente, nós temos, poxa, aqui, micoplasma, dificilmente você consegue encontrar granjas livres de micoplasma. A grande maioria das granjas é positivo para micoplasma, né? E pouco se fala em erradicação aqui. E eu queria saber aí nos Estados Unidos, como é que vocês tratam micoplasma? Quais são as estratégias de erradicação? Se eu sei que existe, né? E quais são as técnicas mais utilizadas? Eu vou comentar nisso, mas primeiro eu queria falar sobre o tema de PIRS no Brasil, e o que a gente viu com PED, o PED, quando o PED entrou nos Estados Unidos em 2014, conseguiu, expandir pelo país inteiro, porque como não é uma doença com consequências legais, o governo falou, isso não é importante, a gente não vai se involucrar em isso. Então, na minha opinião, e que realmente a opinião de Joe Connor e outros veterinários mais inteligentes que eu, mas a gente perdeu a oportunidade de exterminar esse vírus no momento quando entrou no país. E eu acho que quando o PIRS vai entrar no Brasil, porque eu acho que um dia vai entrar, não, até agora não tem conseguido entrar, mas eu acho que com todos os aviões que vão de país a país, um dia vai entrar. Vai ser muito importante organizar a indústria suína juntos para pagar, para erradicar nas granjas onde se detecta. E vai custar muito, muito no momento, mas vai custar muito menos tratar de vacinar ou viver como vírus. Em vários outros países, quando entrou pela primeira vez, trataram de vacinar pensando que não vai ser uma coisa grande. Eu acho que isso não é a resposta indicada para PIRS. É realmente importante pagar, seja milhões de dólares para erradicar quando ainda é possível. Isso é, meus comentários sobre Concordo, isso. concordo. Enquanto a micoplasma, ou seja, 30 anos para trás, foi exatamente como no Brasil, que o micoplasma era o mais comum, muito normal na produção. Em algum momento, as companhias da genética, principalmente, começaram a erradicar a micoplasma das suas manadas de fêmeas. E eu diria que hoje em dia, cada vez mais sistemas de produção que vai finalizando as suas próprias letões vai erradicar micoplasma, que em si não é muito complicado a teoria de erradicação. Se alguém quiser
se pôr em contato comigo, eu posso mandar, tipo, um esquema de erradicação, mas basicamente você vai mandar muitas fêmeas grandes demais para ter suficientes para poder fechar a granja durante 240 dias, mais ou menos. Existem vários estudos da Universidade de Minnesota, muito bons, para explicar por que isso é importante, que basicamente porque durante esse período de 240, 250 dias, as fêmeas infectadas vai seguir contagiosas. É tipo uma curva, ou seja, a grande maioria não vai estar infecciosas, mas vai existir também no outro lado da curva alguns que vai ficar infecciosas durante mais tempo. Mas isso é basicamente a teoria de load, close and expose, o tipo, carregar a granja com mais animais, expor todos esses animais à doença. E nesse caso com micoplasma, existe vários métodos de, tipo, expor a fêmeas já infectadas ou de moler pulmões infectados e, tipo, fumigar os animais com material infeccioso. E, ou seja, falando no muito básico, ao final desse tempo de 240 dias, muita gente vai pôr antibióticos no alimento, tipo, para outro seguro de ter êxito no processo. E a teoria começa é de matar se existe uma fêmea infectada já, de tipo matar essa bactéria em ela. E após isso, a gente vai entrar com fêmeas negativas, sem vacinar, e fazer testes nas mesmas cada 3 meses para saber que não entrou de novo, que não havia alguma fêmea infectada. Então, não é complicado a teoria nem a explicação, mas o benefício é muito mais na elevação dos leitões, na fase de finalização, onde eles vão estar mais eficientes enquanto a taxa de crescimento. Se é um sistema de pura produção de leitões que vai vender esses leitões a outros produtores, os benefícios não são tão diretos. Então, isso é um pouco complicado aqui, porque existem sistemas de produção que vendem os leitões e até agora os produtores talvez não estão suficientes educados, mas não vai pagar mais para um animal negativo, digamos. Mas é muito mais comum para ver sistemas de produção completamente negativos. Como a companhia onde eu estou trabalhando na Iowa, a gente está 100% negativo para micoplasma. E com isso a gente consiga quase, como alguns turnos, não usar antibióticos nos animais, no alimento ou em água. Ou seja, a gente vai utilizar Carbadox, Mecadox na ração, não sei se está legal no Brasil, mas para prevenção de diarreia na primeira dieta, mas após isso a gente não quase utiliza, às vezes, antibióticos que não sejam injetáveis para os poucos animais enfermos. E para sistemas de produção positivos para micoplasma, é muito normal utilizar lincomicina no alimento, nas dietas para os mais grandes. É um custo. Existem vários estudos que vai estimar que o custo de micoplasma, em promédio, não complicado com PIRS nem com influenza, que vai ser a situação no Brasil, que vai custar tipo $1, $1,50. Então, eu acho que facilmente, se você está engordando os próprios leitões, eu acho que o benefício é claro.
Sim, sem dúvida. E na verdade, você falou nesse último ponto aí, né, de US$ 1,50 mais ou menos por suíno, né, o tratamento com antibiótico. E é uma cultura que a gente fala aqui no Brasil, né? O americano faz mais conta do que o brasileiro, né? Você já veio com um número ali que, inclusive, eu tinha o custo da Pierce, o último dado que eu tenho é de US$ 400 milhões nos Estados Unidos, você veio com 200. Eu não duvido que não seja mais do que 200, né? Então, assim, um outro número também que a gente já tem aqui é o quanto que custa o heat stress, o estresse por calor na pecuária americana, né? Então, vocês colocam números aí. O que falta para o brasileiro é fazer esses cursos de oportunidade, né, para poder investir em programas. Porque, por exemplo, nesse protocolo que você relatou para nós, né, de erradicar a micoplasma, ele custa, mas depois também você consegue ter mais competitividade, segurança no sistema, né? Tem a questão dos leitões, né, das granjas que vendem leitões, realmente os caras não conseguem ver o ROI, o retorno sobre o investimento, né? A curto prazo, mas para quem tem ciclo completo, né? Seria um baita de um exemplo, um ótimo exemplo nesse modelo que você falou para a gente fazer aqui no Brasil. Sim. Né? O complicado com erradicação de micoplasma é quando, ou seja, eu quando eu estava trabalhando com produtores independentes, eu o comparava com um tratamento contra câncer, que você pode ir ao médico, fazer tudo exatamente segundo o protocolo e pode terminar bom e pode terminar ruim. E eu mesmo com os protocolos de erradicação de micoplasma, que normalmente vai ter tipo uns 70 ou 80% porcentagem de êxito. Então, você pode invertir todo esse dinheiro e terminar em esse 20% de não conseguir erradicar a bactéria. Assim que tem que ter isso em conta também. Mas eu acho que se é um sistema com várias instalações, se você vai fazer um programa de erradicação em cada instalação, se você tem que repetir em 2 de 10, por exemplo, eu acho que é muito mais fácil justificar que se você só tem uma instalação e se você vai ficar mais de 20%, mas também um custo para ter em conta, mas Sim, esse concordo. dólar que você vai, tipo, ganhar em cada leitão é quase para o futuro, porque a taxa de rebrotar com micoplasma, para nós é muito mais baixo que influenza e PIRS, que se pode se contagiar pelo aire, mas não é muito comum. Assim que você mesmo numa zona densa com muita produção de porco, eu acho que você vai conseguir tipo 5, 6 anos de produção negativa Uhum, ou até uhum. mais. Que é importante, né? Ô, Nil, e, poxa, a gente tem muita coisa aqui, né? Quando a gente trata desse comparativo da suinocultura americana e brasileira, dariam vários episódios aqui para a gente conversar, né? Eu estava pensando aqui, o sucesso disso tudo, né? A gente está tratando agora da questão sanitária dos rebanhos, né? PIRS, micoplasma, PED, depende muito da mão de obra também, né? Do comprometimento de um time que está determinado a chegar a uma meta, né? E essa meta ela vai trazer resultados e vai trazer competitividade para a empresa, para o sistema de produção. Então, eu acho que isso aí eu vou até propor para o pessoal do Suinocast, para a equipe do Suinocast, para a gente ter uma segunda rodada aí para a gente tratar sobre isso, né? O profissional a formação do profissional e a contínua treinamento e capacitação daqueles que estão envolvidos na linha de frente. Né? Mas me chamou bastante atenção, e aí já indo vai para o final da entrevista, aqui no nosso bate-papo, uma questão mais pessoal, mas essa ainda tem muito a questão profissional. A gente estava conversando um pouco antes do nosso bate-papo aqui,
e falando em qualidade, né, e habilidades de um bom profissional, a língua é extremamente estratégica hoje. Nós estamos num mundo globalizado, né? Hoje um profissional começa a trabalhar numa empresa aqui no Brasil, amanhã ele está nos Estados Unidos, depois está no México, depois está na China e aí por diante, né? E não só isso, né? Nós temos, ainda mais depois da pandemia, uma série de reuniões, oportunidades, alinhamentos, estratégias com diferentes colegas de vários países. E você comentou comigo que você fala 5 línguas. Né? Isso não é comum, né? Para a nossa área, enfim. Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência tua e quais são as vantagens que você tem, é, não só do ponto de vista pessoal, né, mas profissional também. Né? Diz que quem fala línguas é mais inteligente, é isso mesmo? Sim, eu acho que existe esse estereotipo que alguém que fala várias línguas é mais inteligente, mas eu acho que, na verdade, se você vai ver na África, vários países na Ásia, ou seja, falar várias línguas é o mais comum. Eu acho que e não vai dizer que aquela pessoa que fala 5 línguas num país na África é mais inteligente que qualquer outra pessoa. Eu acho que, bom, não, na minha opinião, é um tema que eu gosto falar, mas eu acho que é o mais natural aprender uma língua, ou seja, cada pessoa fala a sua língua materna, no teu caso português, no meu caso inglês, e isso é o mais fácil de aprender, porque a gente não tem outra opção que falar normalmente. Mas o tema de aprender mais línguas, eu acho que é mais difícil, porque lá é um desafio. Aqui nos Estados Unidos, todo mundo quase fala inglês, então é muito fácil de viver no dia a dia completamente em inglês. Assim que para aprender outra língua, eu acho que é muito importante, tipo, criar um ambiente na língua que alguém quiser aprender. E outro tema importante que surgiu nas pesquisas nos últimos 30 anos da aprendizagem de línguas é a ideia da comprehensible input, ou seja, conteúdo compreensível, ou seja, o nível que você pode compreender é um pouco mais complicado para seguir avançando. E eu acho, na minha opinião, se você está exposto a conteúdo compreensível com suficientes horas de estar exposto, eu acho que qualquer coisa pode aprender línguas. O tema é que nas universidades, nas escolas, a maneira de ensino de línguas estrangeiras durante muitos anos em todos os países foi tipo, eu vou te explicar sobre a gramática e não sei eu. E a comparação que eu gosto de fazer é tipo de se você quiser aprender como tocar um instrumento, você não vai tipo ler um livro sobre a teoria do instrumento, você vai começar a tocar. E eu acho que é a mesma história com línguas, que é muito importante só estar exposto a conteúdos na língua, pode ser no YouTube, pode ser qualquer coisa que você gosta, música, e num formato que você pode conseguir entender pelo menos uns 50%, 60%, e ao longo de tempo você vai conseguir avançar. Mas a dificuldade de estar avançando o suficiente rapidamente que você vai gostar e vai estar vindo os resultados. É a mesma história quando você vai ir à academia. Ou seja, é difícil ao início, mas quando você já está observando que estou avançando, ou seja, isso já impulsa alguém para seguir. E eu acho que é muito importante não fazê-lo como tipo
bootcamp ou algo que você não gosta, tem que ser algo que você gosta de fazer. Porque eu sou muito ruim em seguir dietas ou, tipo, coisa que eu não gosto. Assim, que tem que ser algo que você gosta. A segunda pergunta, o que é feito para mim, eu trabalho para uma companhia, como já falei, chama Valley Pork, na Iowa. Quando eu entrei nessa companhia em julho do ano passado, a gente tive 10 empleados, e agora a gente tem, tipo, 30 empleados. E no momento quando eu entrei, a gente não tinha ninguém que falava espanhol. Hoje em dia, a gente está buscando mão de obra no México com visa de TN, se chama, como o Tratado de Livre Comércio que a gente tem com o México. E a gente já somos uma companhia 100% bilíngue, ou seja, é completamente necessário para nós atrair boas pessoas, poder comunicar com os empleados. Ou seja, é muito importante para mim no dia a dia. E com algumas línguas, como português, por exemplo, que eu não consigo falar muito porque eu não tenho oportunidade. Eu tinha a oportunidade, por exemplo, de viajar no Brasil no verão para um congresso, somente porque um amigo meu com uma companhia de Dinamarca necessitava alguém que falava português. Então, não sei, às vezes você vai ver oportunidades que você nem sabia que existe. Na verdade, você falou muito bem, o Nil. O modelo de ou de ensinar as línguas, eu também acho que por muito tempo e ainda muitas escolas não fazem como é o exemplo que você deu de tocar música. Se você pegar para tocar violão e você ler um livro, você não vai aprender, você vai aprender técnicas, mas é na prática, né? Eu sempre dou esse exemplo também. A minha filha, ela faz aula de violão e eu falo para ela: se você está pensando que você vai aprender a tocar violão só pela aula, você não vai aprender a tocar violão. Você tem que pegar pelo menos meia hora por dia, né? Pegar o violão e tocar, né? E aí o que você falou, treinamento. É YouTube, é um podcast, né? É uma conversa, é uma oportunidade que você tem de se reunir. E o segundo ponto é estar motivado, né? Quando você treina e começa a ver resultado, você se motiva, né? E aí vira um ciclo virtuoso, vamos dizer assim, né? Eu acho que esse ciclo que a gente tem que fazer. Daí muitos já entram e falam assim, poxa, eu não gosto do inglês, né? Eu não gosto de outras línguas, eu vou ter dificuldade. E eu acho que muito vem do modelo de ensino-aprendizado que tem na maioria dessas escolas, principalmente nas escolas de base, não é nem nas escolas particulares, não, no dia a dia, né, como disciplina da escola. Né? Então, talvez assim, os estudantes já se traumatizam, têm um trauma pelo modelo que se faz, né? Sim, exatamente. E bem, eu quis fazer essa pergunta porque me chamou a atenção, né? Você falou, acho que bem, o inglês, tua língua nativa, né? O espanhol, o alemão, o francês e português. E você falou que você não fala muito bem português. Bem, enfim, nós fizemos um bate-papo aqui, eu entendi 100% do que você disse, então assim, eu O fiquei meu portunhol, às vezes. não, mas muito bom, né? Em poucos momentos você falou certos, enfim, a grande maioria das palavras você conduziu ela muito bem em português. Então, assim, parabéns por essa iniciativa tua, né? Eu acho que poucas pessoas no mundo conseguem, uma pequena parcela consegue tratar isso, né? E isso é uma coisa que nos traz liberdade, né, Nil? Você consegue estar em vários países, em várias nações, conversando com várias pessoas, seja de negócio, seja de questões pessoais, né? Bem, e aí para a gente finalizar, infelizmente, né, tratando aí de questões pessoais, a gente sempre tem no finalzinho da entrevista algumas perguntas aí sobre a tua vida pessoal, né? E aí eu queria saber duas coisas do Nil. Primeiro, um livro que você recomenda, que você gostaria de compartilhar com a gente. E segundo,
um hobby ou algo que você não fez e gostaria de fazer muito ainda na tua vida. O que você me fala? Ok. Primeiro do livro, eu li um livro o ano passado que se chama The End of Growth, by Robert Gordon, ou seja, O Fim do Crescimento, pelo Robert Gordon. É um livro bastante largo, mas ele é economista na Universidade de Chicago, acho eu, aqui no Illinois, pelo menos. Ele é especialista no estudo do crescimento, sobretudo da economia dos Estados Unidos. E esse livro enfoca muito no desenvolvimento dos Estados Unidos, sobretudo do ano 1870 até 2010, acho eu. E nessa época, os Estados Unidos experimentou uma taxa de crescimento muito, muito alto. E foi um momento quando a gente estava recebendo pela primeira vez eletricidade, plomeria, tipo, o fim do uso do cavalo, uso do trator, de carro, tudo esse tipo de coisa, vacinas. E o que ele fala, que eu acho que tem muito que ver com a indústria porcina, suína, é que você só pode fazer a transição de maioria da população rural à maioria nas cidades uma vez. Só pode fazer a transição de, tipo, não ter sanitação a ter sanitação uma vez. E agora a gente sigue crescendo com tecnologia de computadoras, telefones inteligentes, todo esse tipo de coisas, mas não é evidente que um telefone inteligente vai aumentar a minha produtividade tanto que ir de cavalo a ter um carro. Então, o crescimento ao nível mundial está diminuindo levemente com consequências políticas. E eu acho que a mesma história com a nossa indústria é que aqui nos anos 70, 80, a gente fez a transição de ter porcos extensivos a ter porcos adentro de instalações a melhoramentos de genética, mas eu acho que também a gente está experimentando tipo que as ganâncias de produtividade não são tão altas que nessa época quando a gente estava transicionando para produção moderna, digamos. Então, eu acho que é um livro bastante interessante que tem muito que ver com os problemas políticos que estamos experimentando em vários países. Algo, não sei, diferente. É muito interessante mesmo. Anotei aqui, porque certamente não é algo só para o fim do crescimento americano. Acho que é para o mundo inteiro, como você disse, né? Acho que para quem não está experimentando, vai uma hora experimentar e acho que é muito importante ter essa história. Bem legal, Nil. E algo que você não fez ainda e gostaria de fazer? Isso é difícil. Eu quero aprender a falar chino mandarim. Eu gostaria de viver na China um dia. Por uma temporada só? Eu acho que sim, como 1 ano, 2 anos, algo assim. Mas eu quero viajar mais na vida. Uhum. Viajar é muito bom, né, cara? Viajar é muito bom. Ô, Nil, excelente, cara. Nosso bate-papo aqui foi bastante proveitoso. Tenho certeza que os ouvintes aí do Suinocast vão aproveitar bastante esse comparativo que a gente fez aí, né? Entendendo ainda mais a suinocultura americana, que é um modelo bastante copiado aí, né? E bastante tendo uma referência aí para vários outros países, né? Sem dúvida nenhuma, acho que a gente tem que se espelhar em muita coisa que vocês fazem. Obviamente, nós aqui temos nossas particularidades, nossos pontos positivos, né? Mas eu levo aqui desse bate-papo nosso essa questão sempre
olhando para a suinocultura americana como colocando sempre valor nas coisas para facilitar as tomadas de decisão, né? As questões sanitárias que você falou aqui, especialmente em relação a peers, né? A gente tem que estar atento. Então, cara, foi muito bom, muito obrigado mesmo. E, como eu disse, eu acho que vai valer a pena a gente provocar o pessoal do Suinocast para a gente ter um segundo bate-papo aí. Eu já vou até propor um tema para a gente tratar. A gente falou de tecnologias, a gente falou de questões sanitárias, mas tudo passa na mão de um profissional, né? O profissional tem que estar preparado e capacitado para a gente chegar às metas. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para a gente finalizar esse episódio. Eu só queria falar que eu fui para o Brasil pela primeira vez este ano no verão para visitar Rio de Janeiro. Eu consegui, ou seja, durante os anos eu tenho muito contato com profissionais brasileiros e eu acho que às vezes existe tipo um complexo que em Norte América a gente faz tudo bem, tudo cientificamente e eu estou aqui nada mais para confirmar que não é verdade, que a gente também chega a fazer muitas coisas ruins e que como os contatos que eu tenho no Brasil, eu acho que existem muitos profissionais muito bem formados no Brasil, avançando a indústria suína no Brasil, do o que eu visto, e eu acho que a gente também temos muito para aprender de vocês, e eu acho que os profissionais no Brasil deveriam de ter um pouco mais de orgulho da sua capacidade e o que eles têm logrado no Brasil, às vezes com menos recursos que a gente tem aqui nos Estados Unidos. E foi realmente um prazer conversar com você e eu quero voltar para seguir falando com mais profissionais no Brasil. Excelente, Nil. Muito obrigado. Foi muito bom você falar isso. É bom ouvir de vocês, né? Assim, eu também concordo. Eu acho que a gente tem que se orgulhar não só das nossas competências, mas de modo geral, de onde está a suinocultura brasileira hoje. Eu tenho bastante orgulho disso, né? Ontem eu estava em conversa com uma outra colega, a gente estava falando da questão de desenvolvimento de tecnologias, que no passado a gente importava muitas tecnologias, hoje a gente tem desenvolvido muita tecnologia. Então, desde a ciência à prática, a gente tem amadurecido bastante, concordo contigo. Mil, muito obrigado, cara, foi muito bom conversar contigo. E aí, sucesso aí para você. Nesse episódio, nós conversamos com Neil Benjamin, tratamos da suinocultura norte-americana, desde ali da fase da universidade, da formação de um profissional, até as questões relacionadas à produção, sanidade, custos de produção, e foi bastante legal. Obrigado, Neil. Obrigado a vocês.